Você cansou um pouquinho quando nós tratamos do verbo aguir na aula anterior? Não quero te desanimar e nem é do meu feitio desanimar ninguém. A única coisa que eu vou dizer é continue prestando atenção, porque nós vamos continuar nesta aula a tratar de situações de verbo. Um pouquinho mais de complexidade. Em que sentido? A gente vai dar uma olhada agora em alguns verbos. Eu vou usar um de exemplo, mas no seu material você tem mais. Alguns verbos em que possibilitam mais de uma forma de conjugação para cada uma das pessoas da língua portuguesa. Né? Vamos dar uma olhada nisso? Veja lá no seu material. Eu coloquei ali verbos como aguar, apaziguar, apropinquar, delinquir e outros aceitam duas formas na conjugação. E nós vamos usar como exemplo o verbo averiguar, certo? Eu já vou colocar aqui averiguar. Vamos dar uma olhada na regra? Opções. Mantém-se a tônica no U do radical sem acento ou acentua-se o I ou A do radical. Vocês lembram da regra da aula anterior? Nós separamos o radical do verbo arguir. Eu arguo, tu arguis, ele argui, arguimos, arguis, arguem. Percebemos que argu era o radical. Identificamos que o U era tônico, eu arguo. O tônico no radical não leva acento. Então, a primeira opção da regra é manter a tônica, ou seja, a pronúncia do U tônico, este U que está no radical, e não acentuar. Vamos colocar no quadro a primeira opção, visualizar a regra, depois nós colocamos a segunda opção para também visualizar o que é que vai mudar. Então, nós vamos ali na conjugação do verbo averiguar, que você tem no seu material. Vamos usar o presente do indicativo como exemplo. Vou colocar as pessoas eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E vamos lá conjugar. Eu averiguo. Vamos deixar a tônica no U. Eu averiguo. Tu averiguas. Ele averigua. Nós averiguamos, vós averiguais, eles averiguam. Radical, qual é a parte da palavra que se mantém idêntica em todas as pessoas? Averigo, né? Então, averigu é o radical. Averiguo, averiguas, averigua. Averiguamos, averiguais, averiguam. Né? Então, nós percebemos que, exceto no nós e no vós, averiguamos, a tonicidade vai para o A, averiguamos, averiguais. Nas demais, a tônica permanece no U do radical. Averiguo, averiguas. E aí diz a regra, que nós podemos manter a tônica no U, então está corretíssimo pronunciar averiguo, averiguas, averigua, averiguam, sem acento. Né? Então não tem acento nesse U tônico do radical. Esta é a primeira opção. Qual é a segunda opção? Voltemos à regra. Ou acentua-se o I ou A do radical. Vamos lá.
Qual é o I do radical? Este aqui, só tem um I no radical. Então, a regra diz que eu posso acentuar o I do radical. O que acontece quando eu acentuo o I? Vai mudar na pronúncia a tonicidade. Ela sai do U sem acento e ela vai para o I com acento. Então, ficaria: eu averiguo, tu averiguas, ele averigua, nós averiguamos, vós averiguais, permanece igual, eles averiguam. Então, o que é facultativo? Vou separar o radical aqui. Nesta primeira opção, eu pronuncio o U tônico, o U forte. Averiguo. Aí não tem acento. Se a tônica é no U, não tem acento. Na outra opção, eu passo a tônica para o I. Averiguo. E aí tem acento. Tanto faz. As duas formas estão corretíssimas. Não foi tão difícil assim, né? Eu acho que com um pouquinho de treino, fazendo tabela de conjugação verbal, esta regra, estas opções, elas vão se internalizando e fica tudo muito tranquilo. No presente do subjuntivo, também, né? Então, o que nós vimos na aula anterior em relação ao arguir? Como é que eu faço a conjugação no subjuntivo? Eu coloco o que na frente? Nós fizemos na aula anterior que eu argua. Como é que nós podemos fazer agora com o averiguar no subjuntivo? Que eu averigue, que tu averigues, que ele averigue. Quando a tônica é no U, e porque esse U está no radical, não tem acento. Que eu averigue sem acento. Que tu averigues sem acento. Que ele averigue sem acento. Mas nós acabamos de ver que o verbo averiguar permite uma segunda opção, e isso vai acontecer também no subjuntivo. Você tem ali no seu material. Qual é essa opção? Eu tiro a tônica do U e coloco no I do radical. E aí eu tenho que acentuar. Como é que fica? Que eu averigue, que tu averigues, que ele averigue. E na sequência, que nós averiguemos, que vós averigueis, que eles averiguem. No nós e no vós, a gente percebeu que não tem alteração. A alteração está no eu, tu, ele e eles. Conforme eu mantenha a tonicidade no U, não tem acento. Se eu optar pela tonicidade no I do radical, eu vou precisar do acento. Pratique. Eu insisto com vocês que a prática é a forma mais tranquila de nós aprendermos. Eu coloquei aí para vocês também o verbo enxaguar, porque ele entra nessa situação. Acompanhe comigo no material. Eu não vou escrever de novo, porque eu acho que já ficou demonstrado a aplicação da regra. Mas eu faço questão de passar pelo verbo enxaguar com vocês nas duas opções, porque também é um caso de duas opções, e aí eu vou pontuando algumas situações. Acompanhe com o seu material. Presente do indicativo. Eu posso manter a tonicidade no U. Eu enxaguo, tu enxaguas, ele enxagua. Nós enxaguamos, vós enxaguais, eles enxaguam. O U é tônico sem acento. Mas eu também tenho a opção de colocar a tonicidade no A do radical. E aí eu preciso de acento. Eu enxago, tu enxaguas, ele enxágua. Percebeu como foi do U para o A? Eu enxaguo, eu enxago. Quando a tonicidade vai para o A, e esse A está situado no radical do verbo, eu tenho que colocar o acento.
Eu enxáguo, tu enxáguas, ele enxágua. Nós enxaguamos, vós enxaguais, eles enxaguam. Segunda situação, segunda opção também correta. E o mesmo vai acontecer no presente do subjuntivo. Que eu enxague, que tu enxagues, que ele enxague, que eles enxaguem, sem acento, porque é o U tônico. Mas se eu mudar a tonicidade para o A, no radical, eu tenho que acentuar. Veja no seu material. Que eu enxague, que tu enxagues, que ele enxague, que eles enxaguem. A tônico no radical leva acento. A mesma situação vai acontecer com o verbo delinquir. Eu coloquei para vocês a conjugação completa nas duas possibilidades, presente indicativo e presente do subjuntivo. Dê uma lida e quando a gente trata de acentuação e conjugação verbal, é muito importante você ler em voz alta. Além de ser uma forma de compreender a pronúncia e depois ficar muito mais seguro quando você vai falar, é uma forma de você também internalizar a regra da acentuação. Então, revise ali no seu material, faça os exercícios, há vários exercícios envolvendo verbos nessas aulas um pouquinho mais complexas a respeito de conjugação verbal. Não perca essa oportunidade, porque é justamente fazendo esses exercícios que você vai ficar mais tranquilo para utilizar a acentuação. Pois bem, agora nós vamos para o último ponto das nossas aulas a respeito de acentuação. Se você voltar lá na primeira aula de acentuação, você vai lembrar que a gente começou falando de palavras oxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Depois nós fomos para as palavras paroxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. E agora nós chegamos na terceira categoria, que são as palavras proparoxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Sabe qual é a parte boa de se chegar às proparoxítonas? É que a regra é muito mais tranquila, mais enxuta. Vamos a ela? Não houve mudança a respeito da acentuação das proparoxítonas com o acordo ortográfico. Outra boa notícia, não é? Então acompanhe aqui comigo. Palavras com A, E, I, O ou U na sílaba tônica ou ditongo oral. Então, quando eu tiver palavras que terminam, ou melhor, perdão, com A, E, I, O ou U na sílaba tônica ou ditongo oral, sendo proparoxítona, vai haver acento. Então, lembrando, proparoxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos pegar um exemplo aqui? Exército. Acompanhe. Vamos separar esta palavra em sílabas. Exército. Palavra com 4 sílabas. Onde está a tonicidade? Qual é a sílaba tônica? Exército. A sílaba tônica é a antepenúltima. É uma palavra com O. Exército. Acentue a proparoxítona. Árabe. Outra palavra que está no seu material. Árabe. Árabe. Palavra com 3 sílabas, sendo que a sílaba tônica é a antepenúltima e é uma tônica com A, acento nela. Outros exemplos que estão ali no seu material. Míope. Palavra com 3 sílabas. Míope. Onde está a tonicidade? Mi. Acento nela. Rústico. Rústico. 3 sílabas. Onde está a tonicidade? Rus. Palavra com U, tonicidade na antepenúltima, acento nela. Então, A, E, I, O, U. Tônicos, sendo que estão na sílaba tônica
e esta sílaba tônica é a antepenúltima da palavra, acento na vogal. Esta é uma das regras mais fáceis que nós temos. Vocês têm vários outros exemplos ali no material de vocês. Dinâmico, dinâmico, né? Antepenúltima sílaba, atônico, acento circunflexo. Acadêmico. Vamos separar essa palavra em sílabas? Veja aqui. Acadêmico. Acadêmico. Palavra com 5 sílabas, sendo que a sílaba tônica é a antepenúltima e tem um E ali, entra na regra, acento circunflexo. Aí você vai me dizer, professora, se a regra diz, aí você volta lá no seu material, se a regra diz que palavras com A, E, I, O ou U, ou seja, as 5 vogais, na sílaba tônica, desde que essa sílaba tônica seja na antepenúltima acentuada, eu posso dizer que todas as palavras paroxítonas são acentuadas? Pode, sem problema nenhum, porque você já percebeu nos nossos exemplos que eu tenho sempre uma das vogais, né, fora de um ditongo, sem companhia de outra vogal, sem companhia de outra vogal, sem companhia de outra vogal, A, E, I, O, U, na sílaba tônica, sendo a sílaba tônica a antepenúltima da palavra. Pode acentuar. Então, as proparoxítonas são sempre acentuadas nessa situação. E a regra ali deixou claro isso, né? Eu acredito que com todas essas aulas, nós praticamente cobrimos todas as regras de acentuação. Eu sei que você deve estar pensando, ao final desta aula, né, já chegamos às proparoxítonas, nossa, tudo bem, quando a gente vai tratando de uma regra, fica claro, daí eu vou para outra regra, também fica claro, mas depois de 10 regras, parece que tudo se embaralha. Fique tranquilo, assista de novo às aulas, reveja o seu material e faça os exercícios. É você praticando, escrevendo, fazendo exercícios que você vai aprender essa acentuação. Ela virá naturalmente para você. Você ficará confiante para falar, para escrever, sem precisar se tornar um gramático. O objetivo não é decorar a gramática da língua portuguesa, e sim saber usar a nossa língua nas várias situações de comunicação, de acordo com a adequação ao contexto de fala e ao contexto de escrita. Então, fique tranquilo, né? Não fique ansioso ou ansiosa quando a gente termina, né? Falo, viu, é fácil? Não é tão fácil, não é mesmo. Mas não decore, pratique que você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo. E agora a gente já vai se encaminhando realmente para o final, tratando da última situação que aparece no material de vocês, ainda falando das proparoxítonas. Palavras que terminam em ditongo crescente, EA, EO, IA, IE, IO, UA, EU, UO, que são as chamadas proparoxítonas aparentes. Desça um pouquinho aí nos exemplos do seu PDF. Elas vão levar acento. E são vários os exemplos. Náusea, vou colocar aqui. Náusea, náusea. Olha a tonicidade. Ditongo, né? Náusea. Proparoxítona, ou a gramática chama de proparoxítona aparente, deixemos lá o porquê. O que é importante para você é que você consiga identificar onde está a tonicidade. Vamos entender aqui que está na antepenúltima sílaba, náusea. Acento. Outro exemplo, lírio. Lírio.
Percebeu a tonicidade? Vácuo, amêndoa, glória, língua. Voltemos à regra, palavras que terminam em ditongo. No caso de náusea, olha o ditongo aqui, termina em ditongo crescente, né? Lírio, glória. Percebam que todos os finais eu tenho um ditongo, esse encontro de vogais, né? Como eu disse, essas palavras apenas aparentemente elas são proparoxítonas, mas para nós vale entender que elas o sejam para que você internalize a regra, certo? A gente não está aqui tratando de peculiaridades da divisão em sílaba das palavras, nós estamos tratando de acentuação. Então, por que elas são aparentes ou não? Vamos deixar lá essa especificidade de lado, mas grave que aparentemente são 3 sílabas no mínimo e você está acentuando a antepenúltima. Náusea, glória, lírio. Perfeito? Com isso, nós acabamos de ver as regrinhas de acentuação da língua portuguesa. Indicamos precisamente durante as nossas aulas o isso mudou, preste atenção, porque nós percebemos que houve algumas alterações com o acordo ortográfico firmado entre os países de língua portuguesa. E com isso, eu acredito, você conseguiu revisar, aprender aquilo que tinha um pouquinho mais de dificuldade. Agora é praticar, fazer os exercícios. Não esqueça de que na plataforma você tem as videoaulas, você tem o texto, você tem os exercícios. Bons estudos. Até mais.